A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento aqui no canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da nossa revista dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje a lição número 11, equivalente ao dia 13 de dezembro de 2020, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta. Aproveita essa pergunta e você já deixa aí embaixo o seu gostei, dá um joinha para ajudar o canal. Vamos ao texto áudio. Ao aflito livra da sua aflição e na sua opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36 e o versículo 15. Eu já estou abrindo aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa CPAD, no capítulo 36. Se eu fosse você, eu faria a mesma coisa. A verdade prática: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então, o sofrimento não pode ser entendido como punição, mas também como educação. Vamos ver Jó, leitura bíblica em classe, capítulo 32, do versículo 1 ao 4, capítulo 33, do 1 ao 4, capítulo 34, do 1 ao 6 e Jó, capítulo 36, do 1 ao 5. Então, aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade,
As minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Objetivo geral: mostrar que o sofrimento de Jó, o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Objetivos específicos: explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Segundo objetivo, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E terceiro, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. O ponto central dessa lição é que o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. Então, nós devemos olhar para o sofrimento com um olhar no aspecto pedagógico, de ensinamento, de aprendizagem, de crescimento moral, espiritual, ético, e Deus trabalhando para nos ensinar. Veremos então a teologia de Eliú, que está nesses 4 grandes discursos teológicos, que vai do capítulo 32 ao capítulo 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim, nós veremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Esta é a visão de Eliú. Por isso que ele coloca: o sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta, né? A teologia, segundo a teologia de Eliú. Então vamos ver então aqui o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus, ele é soberano. Jó 33, versículos 14 e 15. Diz assim: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então veja aqui, falando da grandeza do nosso Deus. Deus, ele não dorme. Deus, ele não é como ser humano. Nesse discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Então, segundo essa ideia, Deus, ele é soberano
e não deve explicações a ninguém, nem do que ele faz e nem do que ele não quer falar. Subtópico 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. E aí ele coloca, todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões, os versículos que nós acabamos de ler. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Então, Eliú diz que a culpa não está em Deus não falar. Se Deus não fala, é por causa do orgulho do homem. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Jó 33 e 17. Jó 33 e 17. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Então, Eliú, ele acredita que Jó estava orgulhoso. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Jó 33, 17 e 18. Né? Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então aqui, nesse tópico, nós vemos Eliú falando do orgulho de Jó, né? Da soberba de Jó. Vamos ao subtópico 3, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Jó 33, 19 a 22. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Então veja essa teologia de Eliú, né? Colocando aqui o mistério da redenção, fazendo Jó pensar que Deus pode enviar um anjo para pregar para Jó. Está lá no versículo, capítulo 33, 23. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Continuando, as funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Teofania é Deus se manifestando em forma humana para se comunicar com os seres humanos. Em Gênesis 16 e 9, diz assim: então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Ou seja, aqui Deus aparecendo em forma angelical para falar com H. No capítulo 22 e 11 do próprio Gênesis também, diz o texto: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então aqui Deus,
através desse anjo falando com Abraão para que ele não matasse em sacrifício seu filho Isaque. Em Êxodo 3:2, logo depois de Gênesis também, nós temos uma teofania. Êxodo 3:2, quando Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E lá em Juízes também, Juízes 6:11, passagem muito conhecida, vamos ler, logo depois de Deuteronômio e Josué. Aí vem Juízes 6, lá sobre Gideão. Juízes 6:11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Aqui fala de teofania, né? Segundo os estudiosos, a teofania de Jesus Cristo como Senhor Salvador. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Lá em Gênesis 16 e 19, quando ele diz o seguinte: eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Então ele estava pedindo aí um defensor para a sua causa e o redentor que o justificasse de sua morte. Em Jó 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó já tinha fé na semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para mediar sua causa e resgatá-lo. Está lá em Jó 33, nós já lemos, e o versículo 24. Não é isso? Versículo 24. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. O nosso resgatador é Jesus de Nazaré, que veio nos resgatar. Lá em Lucas 19:10, ele diz, né, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Era como Jó estava, obviamente, se sentindo, né? Ele estava ali perdido, ele estava muito mal, ele precisava de um salvador, de um libertador. Resumindo esse tópico 1, para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Essa era a visão desse amigo de Jó, Eliú. Vamos ao tópico número 2. O sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Subtópico 1. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, esse amigo de Eliú, esse amigo de Jó, Eliú, faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Então, por trás de todo o discurso de Eliú e dos amigos está o quê? A acusação de que Jó pecou e por isso estava passando por todo aquele sofrimento. Em sua perspectiva, na perspectiva de Eliú,
Os argumentos de Jó não passavam de insolência, de soberba, né? Como pode, aí é o questionamento de Eliú, como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Então Eliú estava muito incomodado. Como é que Deus, o Todo-Poderoso, iria agir com injustiça? Deus jamais age injustamente, pois isso contrariaria sua própria natureza. Jó 34, versos 10 e o verso 12. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Versículo 12. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, Eliú está defendendo que Deus ele é justo, ele não iria agir injustamente com ninguém. Até aí, sem problema. Subtópico 2. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Primeiro, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Está no versículo 11 de Jó 34. Segundo, Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que não recebeu a autoridade de nenhum outro ser criado. Está no versículo 13. Como o provedor da vida humana, Deus como o provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Até aí, sem problema. Número 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Também está certo. Jó 34, 16 ao 20. Número 5. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Ou seja, Deus ele sabe de tudo acerca do ser humano. E por último, ele é justo para punir os maus. Está lá em Jó 34, do 25 ao 30. Ou seja, Eliú está subentendendo que Jó está sendo punido porque ele era mau. Essa é a ideia por trás desse pensamento de Eliú. Então, o caráter justo de Deus, parcialmente, está correto. E o número 3, a defesa da soberania de Deus. Então, nós vimos a justiça de Deus demonstrada, o caráter justo de Deus e agora a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Jó 34, 33. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra Todo-Poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Então é isso que Eliú está dizendo. Deus ele é soberano e ele não age com injustiça, conforme Jó acabara de dar a entender. Todavia, agora vamos à contraposição. É preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiro, ele
assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido o pecado. Então, toda essa teologia, todos esses discursos dos amigos de Jó, tem como base Jó pecou. Nada do que ele falar vai justificar o erro que ele cometeu, porque essa é a base da teologia desses amigos de Jó. Então, eles partem desse princípio. Jó havia cometido pecado. Segundo, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. Aqui entra o que nós já tratamos acerca do legalismo, da religiosidade, né, que aponta o dedo e mata sem levar em conta a misericórdia, o amor e a graça de Deus, né? Então, ele aqui só aponta para a justiça de Deus. Para ele, para Eliú, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso, absurdo, né? O amor de Deus é maior do que tudo que nós possamos imaginar. Então ele coloca aqui, Deus sem dúvida alguma é justo. O comentarista nos coloca, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Então ele o ignora totalmente o amor e a misericórdia de Deus. Ele só fica com a base de que Jó pecou e Deus é justo e por isso ele está punindo Jó. Então isso aqui é a defesa da soberania de Deus. Síntese, resumindo esse tópico 2, para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Agora vamos ver o tópico 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Então vimos o tópico número 1, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O tópico 2, o sofrimento como uma forma de revelar a justiça e a soberania de Deus. E agora o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus para ensinar. Número 1, está no capítulo 36 de Jó, do versículo 7 ao 15, o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Então vamos lá, Elifaz, Bildade e Zofá acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas ele vai além. No que Eliú difere? Embora compreenda que durante sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, não confessando seu pecado, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico, está no versículo 15 do capítulo 36. Ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Então, isso aqui é a mentalidade de Eliú, né? Além de achar que Jó está em pecado, não quer confessar, estava sendo punido e também ele estava sendo punido para aprender com o seu sofrimento a não pecar outra vez. Essa era a ideia. Subtópico número 2, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação
sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal, né? Revelando e entendendo a grandeza de Deus. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Mas não podemos perder de vista o contexto em que Jó estava emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, nesse ponto, nós temos que dar a mão à palmatória e entender que Jó não estava completamente no seu juízo normal, digamos assim, né? Em alguns momentos ele vacilava, digamos assim, tá? Então Eliú entende que a adoração e a murmuração não pode coexistir. Até aí ele está certo. Jó 37, do 6 ao 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que, no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então, a partir do versículo 37, ele vai ver que o homem, por conhecer as obras de Deus e sua sabedoria, devem temê-lo, né? Então, é o caráter pedagógico do amor de Deus. Resumindo esse tópico, segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. Conclusão: vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiro, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Então Deus pode ficar em silêncio. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Jó não se submete. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado, assim como os seus amigos. Segundo ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois primeiramente Deus é amor. E finalmente Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico, tá? Lembrando que esse papel pedagógico até existe, mas no caso de Jó, nós já sabemos todo o começo, o meio e o fim da história. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Essa foi a lição número 11, né? A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Será? Então, nós temos aí no sofrimento o aspecto punitivo e o aspecto também educativo. Um abraço apertado, que Deus te abençoe e te guarde. Deixe aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.